Antero de Quental foi poeta, filósofo e escritor do século XIX, nascido nos Açores. Considerado um dos principais nomes da geração de 70, movimento que introduziu o realismo em Portugal. Cursou Direito em Coimbra, onde começou a desenvolver as suas ideias socialistas e revolucionárias. Participou ativamente na fundação do Partido Socialista Português. Trabalhou como tipógrafo em França durante uns meses, onde teve contato com a classe operária, e viajou pelos Estados Unidos e Canadá. Sofria de depressão e transtorno bipolar e cometeu suicídio em 1891, aos 49 anos, em Ponta Delgada. Em Lisboa, integrou o Cenáculo, grupo de intelectuais influentes, que integrava Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, entre outros. As suas obras são marcadas pelo rigor formal dos sonetos, além da sua atuação como ensaísta e pensador social e político. As principais obras de Antero de Quental incluem livros de poesia, ensaios filosóficos e textos críticos que marcaram profundamente a literatura portuguesa do século XIX. Destacam-se os seguintes títulos: Sonetos de Antero, 1861. Beatriz e Fiat Lux, 1863. Odes Modernas, 1865. Bom Senso e Bom Gosto, 1865. A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, 1865. A Poesia na Atualidade, 1881. Sonetos Completos, 1886. A Filosofia da Natureza dos Naturalistas, 1886. Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do século XIX, 1890. Raios de Extinta Luz, 1892, publicação póstuma. Odes Modernas. Hino à Razão, considerado manifesto do racionalismo e do otimismo humanista que caracteriza boa parte da obra, sendo frequentemente analisado em contexto escolar e acadêmico. A um Poeta, poema célebre pela metalinguagem e pelo questionamento do próprio papel do autor na transformação social. A Ideia, em que Antero reflete sobre a desilusão religiosa e as buscas existenciais do homem moderno. O Século, um dos poemas que resume a preocupação de Antero com as crises culturais e políticas do século XIX. Às Forças Amigas, poesia sobre o papel das ideias e da liberdade como guia para o progresso humano. Influências filosóficas. As principais influências filosóficas de Antero de Quental foram o hegelianismo, o espiritualismo francês e escocês, como Victor Cousin e Vaquerot, o socialismo de Proudhon, a filosofia histórica de Michelet, além de autores como Leibniz, Schopenhauer e Sartre. Hegel inspirou a vocação filosófica de Antero, principalmente através do panlogismo, da dialética evolutiva, tese, antítese, síntese, e da noção do devir. Apesar de posteriormente discordar de Hegel em vários pontos, Antero sempre demonstrou respeito pela sua visão e pela amplitude da síntese hegeliana. Espiritualismo e socialismo. A adesão ao espiritualismo francês, especialmente Cousin e Vaquerot, influenciou a sua visão sobre consciência e moralidade, contrapondo-se ao materialismo dominante do seu tempo. O socialismo de Proudhon reforçou a sua preocupação social e utópica, impulsionando o seu envolvimento em questões de justiça social e reforma. Michelet e positivismo. A filosofia histórica de Michelet levou Antero a valorizar o progresso, a evolução e a relação entre passado e futuro, reconhecendo na experiência histórica um critério fundamental para o pensamento crítico e filosófico. Antero também dialogou criticamente com o positivismo de Comte e Littre, buscando, porém, uma síntese superadora entre naturalismo e idealismo, e defendendo a importância da finalidade na natureza e da liberdade humana, influência kantiana. Outras influências. Leibniz aparece na reflexão de Antero sobre causalidade e força, Sartre e Schopenhauer emergem em suas discussões sobre substância, linha de vida, e questões religiosas, sempre de modo crítico e seletivo. Antero de Quental foi, portanto, um pensador aberto e dialético, cuja formação filosófica transitou do hegelianismo inicial a uma atitude crítica diante do cientificismo moderno, buscando uma síntese entre metafísica, religião e justiça social. O Cenáculo. O Cenáculo da geração de 70 era um grupo informal de jovens intelectuais que se reunia em Lisboa, após o período universitário em Coimbra, com o objetivo de debater, renovar e transformar a vida cultural, política e literária de Portugal no século XIX. Integrava Antero de Quental, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Jaime Batalha Reis, entre outros. O Cenáculo pretendia desafiar o conservadorismo da sociedade portuguesa da regeneração, promovendo ideias revolucionárias vindas do positivismo, republicanismo, realismo e racionalismo europeu. Este espírito inconformista culminou nas Conferências do Casino Lisbonense de 1871, marco do pensamento crítico e da renovação cultural, social e artística em Portugal. Conferências do Casino.
Os temas centrais debatidos nas conferências do Casino envolveram críticas à monarquia, à Igreja Católica, ao sistema educacional e ao espírito conservador dominante em Portugal, abordando também as grandes transformações sociais e políticas que agitavam a Europa naquele período. Principais temas discutidos: as causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos 3 séculos, por Antero de Quental, relacionando o atraso português à influência da Igreja, da monarquia absolutista e ao espírito conservador. O socialismo e as ideias revolucionárias trazidas do pensamento europeu moderno, especialmente de Proudhon e Marx. A questão da República como alternativa política e o estudo das bases democráticas para uma Constituição futura. A instrução primária e o papel da educação na regeneração nacional, por Adolfo Coelho. A dedução positiva da ideia democrática e dos princípios de evolução social e política. O interesse pelas ciências sociais, pelo historicismo, pelo evolucionismo de Darwin e pelo realismo literário. Crítica ao sistema literário e à imprensa portuguesa do tempo, visando promover uma nova estética e ciência social. Os principais oradores das conferências do Casino e os temas que defenderam foram: Antero de Quental, defendeu as causas da decadência dos povos peninsulares, associando o atraso à influência negativa da Igreja, do absolutismo monárquico e do espírito conservador na sociedade portuguesa. Adolfo Coelho abordou a questão da instrução primária como pilar para a regeneração nacional, ressaltando o papel da educação na transformação social. Oliveira Martins falou sobre o historicismo, a análise das causas sociais e políticas que levaram ao atraso e decadência, e a necessidade de uma renovação histórica e social. Ramalho Ortigão discutiu aspectos literários e culturais, defendendo o realismo literário como meio de trazer uma nova estética e crítica social. José Estevão tratou das bases democráticas e dos princípios evolutivos da ideia republicana e da liberdade política. A reação do governo às conferências do Casino foi repressiva e censorial, emitindo uma portaria proibindo a continuidade das conferências, alegando que nelas se sustentavam doutrinas que atacavam a religião e as instituições políticas do Estado, considerando-as uma ameaça à monarquia e à ordem estabelecida. Protesto. Essa proibição foi vista como um ato de censura e um abuso do poder pelo grupo de conferencistas, que reagiram com grande protesto. Eles redigiram um manifesto em defesa da liberdade do pensamento, da palavra e da reunião, que foi assinado por várias personalidades. Antero de Quental escreveu cartas abertas e respostas críticas aos jornais e ao governo, enquanto artistas como Rafael Bordalo Pinheiro denunciaram a censura de forma satírica.